Pai do Senhor, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal. E hoje nós vamos estar dando início à nossa série Curas, né? Temos aí vários relatos na Bíblia sobre curas. Nesse tempo que nós estamos vivendo, né, de doenças no físico, doenças na mente, doenças na alma, né? O espírito também muitas vezes enfermado, atribulado. E nada mais do que nós iniciarmos esse estudo trazendo um texto muito famoso, muito conhecido, né? Independente se você é evangélico ou não, certamente você já ouviu a história da mulher do fluxo de sangue, né? Independente se você é católico ou evangélico, ou quem sabe seja a sua primeira vez ouvindo sobre esse texto. E hoje nós vamos estar iniciando essa série trazendo este tema. Se encontra lá no livro de Marcos, né, ou seja, o segundo livro do Novo Testamento. Você passa ali em Mateus, depois chega em Marcos. Marcos capítulo 5, versículo 25. Esse texto também é encontrado no livro de Mateus, mas eu acho que o livro de Marcos ele dá uma melhor ênfase quando são esses temas relacionados à cura, certo? Então ele vai dizer assim, ó: ora, uma certa mulher, ou seja, não se atribui o nome dessa mulher, ou seja, talvez essa mulher não fosse tão conhecida dentro da sociedade. Havia 12 anos, padecia de uma hemorragia, ou seja, de um fluxo sanguíneo constante, e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos, e despendido tudo quanto possuía, sem nada aproveitar, indo a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe o manto. Porque dizia: se tão somente tocar-lhes a veste, ficaria curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e sentiu no corpo estar já curada do seu mal. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou as vestes? Né? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e perguntas: quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então, atemorizada e trêmula, conscia do que nela se havia operado, veio e prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E disse-lhe ele: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Certo? Agora que nós lemos o texto, né? Nós passamos o primeiro momento lendo o texto, trazendo uma primeira leitura. Agora nós vamos reagir sobre esse texto, né? Que na verdade nós chamamos de meditar, né? Enquanto no YouTube aí é reagir, nós vamos meditar, ou seja, nós vamos ruminar palavra por palavra, certo? Então vamos lá, iniciando agora, aprofundando, entendendo etapa por etapa esse processo. Diz assim: ora, uma certa mulher, né? Ou seja, né? Estamos diante daqui de uma certa mulher, né? Ou seja, não há uma identificação dessa mulher. Ou seja, essa mulher não era tão importante, essa mulher não era tão conhecida. Por que que ele traz essa certa mulher? Porque esta mulher está dentro do contexto de um personagem muito famoso que é chamado de Jairo, certo? É porque eu extraí, Jairo era muito famoso, muito conhecido na sinagoga. Então, a história desta mulher, desta certa mulher que não é conhecida, ela está no meio da história de um homem muito famoso chamado Jairo,
porque no interregno entre Jesus se encontrar com Jairo e Jesus ir até a casa de Jairo para curar a filha de Jairo, insere-se a história desta certa mulher que não era conhecida, oferecendo o contraponto para Jairo, que era muito conhecido, certo? Então, ora, havia uma certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia. Ou seja, nós temos neste contexto Jairo, que estava com a sua filha doente quase morrendo, que era de um curto espaço de tempo, e nós temos aqui uma certa mulher que era desconhecida e ela via atribulada, ela vivia enfermada. Não era 12 horas, não era 12 semanas, não eram 12 meses, eram 2 anos que ela padecia de uma hemorragia, ou seja, um fluxo de sangue constante. E nós sabemos que no sangue estão os elementos essenciais para a manutenção da vida, né? O sangue ele é responsável por transportar todos os nutrientes que mantêm a vida. Ou seja, ao longo de 12 anos, essa mulher vinha com um fluxo sanguíneo constante. Ou seja, ela vivia constantemente com a sua saúde comprometida e com a sua vida em risco. Porque se você tem uma hemorragia constante, você entra no quadro que nós chamamos de anemia profunda. Essa anemia se torna uma anemia ferropriva devido à deficiência de ferro. Com o passar do tempo, isso pode virar um quadro de início de leucemia, a ponto de ser necessário você fazer transfusões de sangue de forma contínua, que certamente nesse tempo isso não acontecia, porque as transfusões de sangue é um tipo de metodologia que foi inventada nos últimos tempos, certo? Então, provavelmente esta mulher já se encontrava num quadro muito agressivo, um quadro de amarelidão na pele, um quadro de pele sempre fria, um quadro de eterna indisposição, né? Um sono e uma fraqueza recorrente, certo? E ele continua e diz mais, ó, e tinha sofrido bastante as mãos de muitos médicos. Ou seja, essa mulher enfermou, ela não ficou parada. Aonde se dizia que a cura, olha, tem um médico em determinada região onde você pode ir e provavelmente você vai conseguir. Ela foi lá. Então, ao longo de 12 anos, ela perseverou indo de médico em médico. E diz mais: e despendido tudo quanto possuía sem nada aproveitar. Ou seja, ela tinha até uma certa condição. Ao longo de 12 anos, ela gastou seus recursos investindo na medicina terrena e ela não conseguia obter nenhum resultado. Ou seja, além dela não melhorar, e aos médicos não evitava a doença progredir. Porque muitas vezes, quando você vai no médico, ele não te cura, mas ele consegue evitar que aquela doença progrida. Neste caso, nós estamos num cenário que ela não conseguia a cura, os médicos não conseguiam parar a progressão e ela ia cada vez ficando pior. Ou seja, quanto mais ela ia nos médicos, mais ela piorava. Aí você pode dizer, ouvindo esse texto: ah, então é por isso que não vou nos médicos. Eu prefiro ir logo no Senhor para que Ele me cure. Veja bem, o Senhor aqui não está anulando a questão dos médicos.
Ele não está aqui condenando ela ter ido buscar aos médicos e, em última instância, ter ido buscar. Ele está contextualizando o quadro de gravidade que ela se encontrava. Porque o próprio Cristo diz que não são os sãos que precisam de médicos, quem precisa de médicos são os doentes, certo? Antes indo a pior, ou seja, ela só piorava, certo? Então, o que é o ponto que nós precisamos chegar aqui? Tudo que estava ao alcance dela, ela fez. Quando ela tinha força suficiente, ela ia. Aonde os recursos dela conseguiam levar ela, ela foi ao longo de 12 anos. A Bíblia é muito clara ao dizer que ela lutou e ela batalhou ao longo de 12 anos. Ela não ficou parada, não. Ela perseverou, ela buscou, mas ia de mal a pior. Agora sim, ó. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus. Olha que interessante. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus. Ou seja, alguém chegou para esta mulher, ou mais de uma pessoa, e deve ter falado para ela os feitos de Jesus. E ao falar os feitos de Jesus para aquela mulher, gerou no coração daquela mulher fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir o que? A palavra de Deus. Então, ao conversar com as pessoas e as pessoas começarem a falar sobre aquilo que Jesus era capaz de fazer, os milagres, as expulsões de demônio, tudo aquilo que era fazer, aquilo foi entrando no seu ouvido e aquele seu espírito completamente doente, aquele seu corpo completamente tomado por uma enfermidade com sinais, aquela palavra entrou e gerou no coração daquela mulher fé. E por que gerou no coração desta mulher fé? Porque diante desta palavra ela toma a seguinte atitude. Ou seja, ela definiu ali uma estratégia. Porque muitas vezes nós ouvimos algo, no nosso coração é gerado um desejo, uma vontade, um crer, mas este crer não se transforma em ações. E no caso dessa mulher, se transforma em ação. Qual foi a estratégia que ela definiu? Eu preciso encontrar este homem. Mas encontrar este homem não vai ser suficiente. Eu preciso tocá-lo. Eu preciso chegar até ele. Então, diz a Bíblia que veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe o manto. E isso é muito importante. Aquela mulher, na sua casa, enferma, juntou ali as suas últimas forças. E que forças são essas que foram geradas no coração desta mulher a ponto dela ter força, disposição de sair da sua casa e encontrar Cristo, atravessar a multidão? A fé. Porque força física esta mulher já não tinha por causa da hemorragia. Então, foi gerado nesta mulher, a partir de ouvir os feitos de Cristo, uma fé tão grande dentro dela, na alma dela e no espírito dela, que se externalizou no físico. Veio uma força,
veio uma coragem, veio um impeto, veio uma energia sobrenatural. Porque no campo natural não havia mais, porque eram 12 anos de fluxo de sangue. E aquela mulher sai para a morte. Por que essa mulher sai para a morte? Porque quando ela juntou as suas últimas forças e ela sai e ela toca a multidão antes de tocar em Cristo, ela era impura, certo? Porque a hemorragia dela não era hemorragia corpórea, era um fluxo de sangue menstrual contínua. Se você, mulher, passa os 3 dias de menstruação atribulada, angustiada, não vê passar aqueles 3 dias o mais rápido possível devido às cólicas, às mudanças de humor, ao estresse, à sensibilidade, imagina 12 anos. E ela sai para a morte. Porque caso aquela mulher não fosse curada por Cristo, ela seria morta, porque ela era uma mulher impura. Ela não poderia tocar as pessoas, ela não poderia estar no ambiente. Mas ela não vê nada disso. Ela sai, ela usa a sua última força e corta a multidão, e ao cortar a multidão, ela não conseguiria ficar na frente de Cristo, ela toca Cristo. Por que ela toca Cristo? Porque foi essa a estratégia que ela definiu. Ela disse: eu não preciso parar a multidão. Eu não preciso chamar a atenção de Cristo, ou seja, parar Cristo para me atender, que é oferecendo um contraponto ao contexto de Jairo, onde a multidão para, onde Cristo para, onde Cristo conversa com Jairo, e não somente isso, vai até a casa de Jairo. Diferente desta mulher, que ela vai até Cristo. E diferente de Jairo, que Cristo vai até a casa de Jairo, certo? Então, somente tocar-lhe as vestes, ficaria curada. Ou seja, se eu for lá e tocar somente na veste dele, vai ser suficiente para ser curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, ou seja, enquanto ela enfrentava a multidão, o que acontecia com ela? Ela sangrava. Por quê? Porque como é que ela iria perceber que a sua hemorragia cessou na hora que ela tocou Cristo? Porque na hora que ela tocou Cristo, o sangue parou de escorrer. Porque ela sentia o sangue escorrendo continuamente. E ao tocar em Cristo, imediatamente aquele sangue cessou. E não somente isso, ela sentiu no corpo que já estava curada, ou seja, o sangue cessou e em fração de segundo ela recuperou uma vitalidade, né? Eu já passei por isso, claro que o que aconteceu comigo não se compara com o que essa mulher passou. Eu tinha em casa um cotonete, eu tenho o hábito de limpar o ouvido com um cotonete. Quando foi um certo dia, eu limpei o meu ouvido, mas eu me esqueci que o algodão tinha ficado dentro do meu ouvido, né? Porque eu limpei o meu ouvido. Mas eu esqueci que o algodão tinha ficado dentro do meu ouvido. Então, os dias foram passando, eu fui observando uma redução da minha audição. E não somente isso, senti algo estranho dentro do meu ouvido, de forma que o meu ouvido inflamou e a minha audição ficou completamente comprometida. Então, até que chegou o momento que a minha audição estava tão afetada que foi examinado o meu ouvido.
E ao examinar o meu ouvido, foi com a pinça e tirou um chumaço de algodão que tinha ficado preso. E na hora que puxou aquele algodão podre, encharcado, cheio de sujeira, que foi juntado ao longo de vários dias, que puxou, imediatamente a dor sumiu, imediatamente eu recuperei a minha audição e imediatamente toda aquela salmoura, aquele líquido foi removido de forma que eu fiquei sã, curado no mesmo momento. Eu senti a cura na hora que aquele algodão foi removido. Foi uma cura imediata, foi uma cura instantânea. Claro que a minha situação é infinitamente menor do que esta mulher. Mas do ponto de vista de sensação, certamente foi lembra a sensação que essa mulher sentiu. Claro que não se compara, mas lembra, você sente quando a cura chega. Você sente quando você está curado de algo. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, então ela tocou e Jesus sentiu, opa, Jesus sentiu quando saiu poder diante dele. Jesus sentiu quando saiu virtude. Jesus sentiu quando saiu dele a cura. E virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou as vestes? Claro que ele sabia quem tinha tocado ele, né? Porque a Bíblia diz que ele estava no princípio era o Verbo. Não é que o princípio surgiu, não é que o verbo surgiu depois do princípio. Antes do princípio, antes da existência, o verbo já estava lá. Então ele sabia quem era essa mulher. Mas ele queria ensinar, ele queria usar este momento para nos ensinar lições. Virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou as minhas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta. Mas que pergunta sem sentido que o Senhor faz. Uma multidão dessa em volta te tocando, te apertando. Para onde tu vais, as pessoas te tocam. Para onde tu vais, as pessoas te apertam. Para onde tu vais, nós precisamos fazer uma proteção para que não sejas esmagado, para que não tenha tuas vestes rasgada, para que tu fiques intacto e possa caminhar. E tu perguntas quem te tocou? No meio de uma multidão dessa, isso é loucura. Tipo político em período de eleição, as pessoas ali tudo tocando, uma pessoa famosa andando num canto, há várias pessoas tocando, você pergunta, quem me tocou? Olha quem tocou, todo mundo te tocou. Só que os discípulos não entenderam. A multidão me toca por tocar, mas a multidão não me toca com fé, né? Ou seja, as multidões estão aqui à minha volta, as multidões estão à minha presença. Mas qual é aquele que chega até mim com fé? Né? Hoje, segundo pesquisas, dizem que em breve os evangélicos serão maiorias no Brasil. Ou seja, vão ser que nem aquela multidão. Mas a pergunta que nós fazemos é: quando o Brasil se tornar majoritariamente evangélico, majoritariamente cristão, significa verdadeiramente
que estas pessoas creem em Cristo verdadeiramente? Ou serão somente como aquela multidão que seguia a Cristo para onde ele ia, mas não tinham fé? Estavam ali para ver os milagres, estavam ali para ver os sinais, estavam ali para receber um pão. Estava ali por tantos motivos, não tem nada para fazer, vai passar Jesus, ele é muito famoso, muito conhecido, vou segui-lo. Mas não estava ali por um objetivo, por um propósito, por uma fé. E responderam-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te apertas e perguntas quem me tocou. Ah, todo mundo te tocou. Aí o 32 diz assim, ó, mas ele olhava em redor, porque ele olhava para frente. A mulher tocou pelas costas na veste, para ver a quem isto fizera, embora ele soubesse. Mas ao olhar em volta, embora sabendo, agora ele vai conduzir aquela multidão para aquela mulher, para aquele fato, para aquela situação, porque todo mundo caminhava acompanhando Cristo, porque Cristo tinha repreendido, expulsado os demônios e Cristo agora seguia para curar a filha de Jairo. Mas não. Cristo agora quer mudar o centro, Cristo agora quer mudar o foco e vira o foco de atenção para aquela mulher. E ao virar o foco para aquela mulher, então a mulher, agora indo para o centro daquela atenção, atemorizada e trêmula, porque ela sabia quais eram as consequências da atitude dela caso ela não fosse curada, ou seja, ela foi para o famoso tudo ou nada. E consciente, né, do que nela se havia operado, ou seja, ela sabia que ela tinha sido curada. Veio e prostou-se diante dele. E Cristo não rejeitou a adoração daquela mulher. Se Cristo não rejeitou a adoração daquela mulher, significa que Cristo é o próprio Deus que se fez carne. Porque caso Cristo não fosse Deus, ele fosse somente um rei, um profeta, um sacerdote, um juiz, ou um sábio, ou uma pessoa comum, este momento seria um momento de idolatria. E caso ele recebesse essa adoração, ele estaria em pecado, porque somente Deus pode ser adorado. E ali diante dele, para Cristo e aquela multidão, ela contou toda a sua história. Ela contou para ele toda a sua trajetória, todo o caminho de luta, todo o caminho de adversidade, tudo que ela tinha acontecido com ela para chegar até aquele momento. E ao terminar de explanar, ao terminar de expor ali todo o seu caminho, toda a sua trajetória, disse-lhe ele: Filha, a tua fé te salvou. Certo? Ou seja, quando você ouviu de mim, foi gerado no seu coração fé. E nesta fé você se manteve, nesta fé você confiou, nesta fé você permaneceu até o fim. Então foi ela que te salvou. E agora que essa fé te salvou,
essa fé que você creu, essa fé que você se manteve firme, agora eu tenho algo para te dizer. Vai-te em paz. E não somente isso, e fica livre desse teu mal, né? Que história maravilhosa, que história espetacular, né? Ao longo dessa história, nós ficamos meditando, nós ficamos refletindo, né? Até onde pode a fé? A importância de nós testemunharmos os feitos de Cristo, né? A importância de nós levarmos os feitos de Cristo. Porque os feitos de Cristo, quando eles são professados, são como sementes que são lançadas. Como diz a palavra de Deus. Uns caem à beira do caminho, né? Outros caem sobre a rocha, outros caem sobre os cardos e espinhos, mas quando nós falamos os grandes feitos de Cristo, cai também em terra boa, e essa dá fruto a 60, 90 e 100. E 100. Então, alguém falou para esta mulher de Cristo, gerou no seu coração fé, e através dessa fé um fruto foi gerado, que foi a cura desta mulher. Como também as igrejas estão cheias de enfermos, as igrejas estão cheias de doentes, mas são poucos aqueles que estão na igreja, doentes e enfermos, mas são poucos os que têm fé para tocar em Cristo, para se achegar a Cristo. Porque quantas pessoas não estavam no meio daquela multidão, enfermas também, doentes, esperando uma oportunidade para serem curados por Cristo e talvez possuíssem até condições melhores. Talvez quantas pessoas enfermas estavam naquela multidão que não tocaram em Cristo, mas não foram curadas porque tocaram somente por tocar. Quantas pessoas estavam naquela multidão com caroços, com inflamações, com infecções, com, com doenças no físico, doenças na alma, doenças no espírito, né? Tocaram em Cristo, poderiam ser curadas, mas essa não era a fé deles. Assim como não era a fé de Jairo. A fé de Jairo não era tocar em Cristo. A fé de Jairo era conduzir Cristo até a sua casa para que ele fosse curado. Já a fé do centurião romano já era diferente. A fé dele era o que? Opa, não precisa ir na minha casa. Não. Basta somente uma palavra tua. Aí está a minha fé. Então, a grande pergunta que nós fazemos nessa manhã é: onde está a nossa fé? A nossa fé é tocar Cristo? Nossa fé é somente uma palavra? Nossa fé é Cristo vir até a nossa casa? Qual a nossa fé? Porque você pode estar no local da bênção, você pode estar no local da cura e não ser curado. Aquela multidão estava com Cristo no meio deles, mas eles não tinham fé suficiente para serem curados ali. Diferente daquela mulher que tocou de uma forma diferente, tocou com uma forma especial. Enquanto as multidões o tocavam, mas o tocavam sem nada de especial. O tocavam enfermos, doentes, atribulados, endemoniados, mas não havia fé no coração deles. Tocavam simplesmente por tocar, estavam na multidão simplesmente por estar.
não estavam ali por causa de uma fé. Estavam ali simplesmente por estar. Então, espero que essa mensagem tenha falado com você, que essa mensagem tenha gerado uma reflexão para o seu coração. Acompanhe os conteúdos que ficaram aí para trás para que o nosso canal possa seguir crescendo. Paz do Senhor, que Deus abençoe poderosamente a sua vida e até o nosso próximo encontro.